Bem, irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Nosso tema hoje é um tema... Poderia colocar os slides, por favor, aqui? É um tema que fala da obra soberana de Deus nos eleitos, é completa, né? Eu resolvi colocar a frase, né, como tema, né? Normalmente a gente colocaria a completa obra soberana de Deus nos eleitos, né? Mas eu resolvi colocar a frase para ficar bem entendível, porque o português às vezes nos deixa umas mensagens dúbias, né? Mas assim fica bem claro. E aqui eu queria chamar os irmãos para entender que a obra de Deus é completa. Aquele que iniciou a boa obra há de completar até a volta de Cristo Jesus. Se a gente pegar aquele livro, tem um livro interessante que eu li ano passado, que fala na questão da Ordo Salutis, né? A ordem da salvação, que é o Salvos para Sempre, do Anthony Roquema. E ali ele falando sobre a salvação, no estudo da soteriologia, ele bota certinho a sequência da operação soberana de Deus sobre os eleitos, aqueles a quem Deus escolheu, né? A gente lê lá em João: não os escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi para que vades e dê bom fruto. Jesus passava e falava para os discípulos: vem, siga-me. Eles não questionavam, inclusive a graça de Deus é irresistível. Ele chamava e as pessoas vinham, inclusive vinham até sem ele chamar, né? Alguns que não eram deles, né? E aí ele coloca na questão da Ordo Salutis que Deus faz a obra completa. Ele chama, ele regenera o coração do homem, habilitando ele a responder a Deus com arrependimento e fé, se convertendo. Aí ele justifica o homem, santifica o homem, ajuda ele na perseverança e depois no final ele glorifica. E aí às vezes a gente pergunta, né, mas e qual é a responsabilidade do homem? Qual é a responsabilidade do homem nisso tudo? Isso aí é um paradoxo, né? Porque Deus é soberano na sua obra. Ele faz toda a obra. Quando a gente olha lá o texto de João 15:5, que não fala do fruto, né, da videira e dos ramos, ele fala: sem mim nada podeis fazer. Ou seja, sem ele a gente não pode fazer nada. Ou seja, a obra é de Deus e a obra é completa. Ele chama, ele regenera, ele coloca o dom da fé nos nossos corações, como está em Efésios 2:8, né? Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Ele coloca o dom da fé, nós respondemos com fé e arrependimento, e ele faz toda a obra. Mas qual a responsabilidade do homem? O homem não deixa de ser sua responsabilidade, ele é responsável pelos seus atos, ele é responsável por tudo aquilo que ele faz. Mas Deus nos eleitos, ele coloca uma consciência santa, ele coloca um coração novo, um espírito novo, um coração de carne. Ele faz doer na consciência do crente, se ele não estiver seguindo. Ele fica constrangido quando ele lembra do amor de Deus, porque ele ama a Deus em fazer as coisas que são do mundo. E o coração dele dói, a mente dele se corrói, e ele não consegue ir para o mundo, ele sempre volta para Deus. E se ele dá uma escorregada, ele levanta de novo. Deus opera no coração dele, Deus o disciplina. E ele sempre responde a Deus. Então diz: com amor eterno eu te atraí, já dizia lá em Jeremias. É isso que nós vamos falar hoje, irmãos. Nós vamos falar que a obra de Deus, ela é completa e é soberana. Os que são eleitos de Deus, ele vai chamar, vai regenerar, ele vai responder com arrependimento e fé, Deus vai justificá-lo, vai santificá-lo, e no último dia vai glorificá-lo. Essa é a nossa palavra de hoje. Então nós vamos
navegar aqui por vários textos bíblicos, bastante textos bíblicos, e depois, no final, nós vamos fazer a síntese daquilo que nós lemos nos textos e estaremos concluindo. Essa que é a ideia. Então veja bem, irmãos, Efésios 1:3-5, versículo muito conhecido por nós presbiterianos, né? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu, olha a palavra, nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele para a adoção de filhos, em meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Segundo a vontade de Deus, ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para quê? Para sermos santos. Não foi para ser pecador, não foi para estar servindo ao mundo, não foi para estar seguindo as filosofias do mundo, as heresias do mundo, a doutrina do mundo, a propensão carnal do mundo. Não, ele nos chamou para ser santos e irrepreensíveis. E tu acha que aquele que nos chamou para ser santos e irrepreensíveis vai deixar a gente numa vida de pecado? Não vai. Se nós verdadeiramente formos eleitos, ele não vai permitir isso. O chamado do cristão e do crente é para ser santo e irrepreensível, viver em santidade de vida. Mas se todavia pecares, tem um advogado, não diz lá em 1 João, se todavia os pecares, tem um advogado, Cristo Jesus. O homem de Deus, ele não anda no pecado. É lógico que ele peca, nós somos pecadores, é lógico que ele peca. Mas ele não anda em pecado, ele não se entrega para o pecado. Infelizmente, a motivação do meu coração de falar essa palavra, e tem sido ao longo desses tempos, é que nós temos visto a igreja de Deus se contaminando com o mundo de tal maneira que eles simplesmente seguem o mundo como se fosse normal. Não, Deus, eu sou escolhido, eu sou eleito, eu tenho fé, eu creio, eu vou ser salvo. E aí entra por caminhos das perversões sexuais, divórcio, e aí ele passa um longo processo de divórcio, por exemplo, um longo processo, mas não há arrependimento. É lógico que tem casos e casos, né, irmão? Não vou entrar no detalhe aqui. Mas naquele período todo não há um arrependimento, não é isso, acabou, e não lembra que Deus falou. Nosso chamado, irmãos, é para ser santos e irrepreensíveis, diz o texto. Ele nos escolheu. E aí, continuando em Efésios, lá no versículo 13 e 14, ele fala: e quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tende nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Veja bem, irmãos, uma vez selado com o Espírito, Deus não tira o teu Espírito de você. Por que ele daria o Espírito para alguém para depois tirar o Espírito? Não. O camarada vai falar, no Antigo Testamento, Deus deu o Espírito para Saul e depois tirou e colocou em Davi. Sim, naquela época Deus agia dessa maneira. O Espírito Santo não tinha descido, não havia o dia do Pentecoste, que foi após a ascensão de Cristo. Então Deus agia em determinados homens com seu Espírito. Então realmente o Espírito estava em um e depois poderia sair. O Espírito de Deus usava as pessoas conforme a vontade dele por determinado tempo. Agora não. Deus escolhe, aquele que ele escolheu, ele derramou do seu Espírito, nós somos selados, nós temos a marca de Cristo, que é o Espírito Santo de Deus, e somos salvos por Deus, e aquele que Deus coloca o seu Espírito, ele não tira. E tu acha que Deus, que é santo, vai colocar o seu Espírito em alguém para viver em perversão de vida? Não, mas para viver em novidade de vida, em santificação, em santidade, santos e irrepreensíveis. Ele coloca essa marca em nós para a santidade. O qual, o texto continua, o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate de sua propriedade, em louvor da sua glória. Veja bem, até o resgate da sua propriedade. Ou seja, é a garantia, nós somos garantia, o Espírito Santo é a garantia que nós somos herdeiros, e é a garantia que Deus vai nos manter com Ele até o dia do resgate. Então aquele que faz a obra nos eleitos, ele faz a obra completa.
Ele mantém, ele garante a herança e garante até o dia do resgate da herança. Ele vai manter os eleitos firmes na fé, se santificando, mortificando as obras da carne. É Ele que faz. É lógico que muitas das vezes Ele faz de uma maneira dura, porque o nosso coração às vezes tende para o mal. Então Ele nos disciplina. Às vezes dói, a gente sofre, a gente passa por tribulação. Até Paulo tinha um espinho na carne, né, irmãos? E ele orou 3 vezes. Aquele homem que operava milagres, curou muita gente. A víbora picou nele e ele não teve nada. Naufrágios, açoites, por 3 vezes açoites, 40 menos 1, diz lá o texto. E ele orou para Deus, o homem que fez tantos milagres. E o que Deus falou para ele? A minha graça te basta. Então, muitas das vezes, irmãos, a gente, quando está passando por dificuldade, a gente costuma reclamar de Deus, ou reclamar do diabo, ou reclamar do outro, reclamar da igreja. Mas às vezes nós estamos passando por aquilo ali, ou passamos ao longo do tempo, porque o espinho da carne não saiu de Paulo, nós passamos ao longo de toda a vida, porque nós precisamos daquilo ali. Nós não sabemos de todas as coisas, mas Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece a minha mente e meu coração. Deus sabe o homem miserável que eu sou. E Ele sabe o que é melhor para mim. Por isso que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo. Inclusive aquilo que aparentemente é um ruim, né? José foi levado para o Egito, né? Os irmãos dele queriam... E ali o que aconteceu? O que aconteceu com José? Reinou ali no Egito, foi o segundo homem do Egito e salvou a nação de Israel da fome. Então a gente percebe, e aí esse texto que eu acabei de falar, né? Romanos 8, 28 e 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou. E ao que chamou, justificou. E ao que justificou, glorificou. Aqui está a obra completa de Deus nesse texto, irmãos. Chamou ao que ele elegeu, né? Ao que predestinou. O que chamou, justificou. E ao que justificou, glorificou. Ou seja, Deus chama, Deus justifica e Deus glorifica. A obra é soberana de Deus, a obra é unilateral, é de Deus. Há a responsabilidade do homem? Há a responsabilidade, mas é Deus agindo no homem. O homem sem Deus nada pode fazer. Como Jesus falou mesmo, repito aqui, João 15:5, sem mim nada podeis fazer. Fora da videira não há fruto. Passando aqui nos textos. E aí, o texto aqui que eu gosto muito de Jeremias 31:3, porque toda vez que eu leio esse texto, eu me lembro de quão miserável eu sou, de quão pecador eu sou. E esse texto me toca muito o coração, porque Deus me atraiu, né? Porque se não fosse Ele me atrair, onde eu estaria hoje? Estaria nas trevas, sei lá fazendo o quê, né? Mas de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. O amor de Deus é eterno, não é passageiro. Começa aqui e vai até a eternidade. Então Ele nos atrai com amor eterno. Tu acha que Ele vai deixar um dos seus se perder pelo caminho? Não vai. Se nós verdadeiramente somos do Senhor, Ele vai nos levar até aquele dia. Jeremias 32:40, farei com eles aliança eterna, segundo o qual não deixarei de lhes fazer o bem. Isso aqui é Jeremias profetizando o futuro. Não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se aparte de mim. Olha só, Jeremias lá no exílio babilônico, o povo sofrendo, e ele mostrando lá na frente o que aconteceria com a vinda de Jesus e depois com a descida do Espírito Santo. Eu colocarei meu temor no coração deles, é o selo do Espírito. Colocarei meu temor no coração deles, para que nunca, a palavra é nunca, se apartem de mim. Os que são de Deus nunca se apartam de Deus.
Os que são de Deus vivem para Deus. Arrependimento vem da palavra metanoia, que é sair desse caminho de trevas e voltar-se para Deus, andar na direção de Deus. Então os filhos de Deus respondem com arrependimento de fé, ou seja, eles se voltam para Deus e caminham na direção de Deus e não se desviam dele. Pode tropeçar, mas continuam caminhando. Pode diminuir a velocidade, pode passar por momentos difíceis, mas eles continuam caminhando na direção correta. Ezequiel 11, 19 e 20. Dar-lhes um só coração, espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos, e o executem. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Novamente Ezequiel aqui também, profetizando o futuro, o que Deus faria com a sua nação, com o seu povo escolhido, para que guarde os meus estatutos e guarde os meus juízos. Deus coloca no homem um coração de carne, é Ele que faz a obra, porque sem Ele nada podemos fazer. E se a gente pegar aqui em Mateus 7, 22, 23, um texto interessante: muitos naqueles dias hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós, os que praticais a iniquidade. Aqui o texto de Mateus, ele é bem duro, porque aqui a palavra não era para pessoas de fora da igreja, era para pessoas da igreja. As pessoas aqui corresponde à palavra do joio, né? O trigo, os eleitos de Deus, e o joio, que é bem parecido, o trigo e o joio, né? Crescem junto, e na ceifa você colhe o trigo e o guarda no depósito. E o joio que nós fazemos? Lança fogo. E o joio e o trigo crescem junto dentro da igreja. Irmãos, a mesma parábola a gente pode ver lá nas virgens. As 10 virgens estavam preparadas para os noivos. Só que só 5 delas, das 10 virgens, 5 delas se prepararam corretamente, com óleo e reserva, botijão reserva. As outras 5, não. Quando o noivo chegou, quem estava preparado? As 5, não é isso? Essas 5 que realmente eram do Senhor, essas 5 que realmente estavam seladas com o Espírito do Senhor, essas 5 que eram os eleitos do Senhor, mas outros não. Essa é a realidade, a palavra é dura. A palavra é dura. Por que dura, irmãos? Que eu vou falar um texto aqui, ó. Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. João 3,36. Mas também vemos lá em Tiago 2,19. Até os demônios creem e se estremecem. Até os demônios creem e se estremecem. Então qual a diferença da crença dos demônios que não seguem a Deus, que se rebelaram contra Deus e foram expulsos do céu, e o crer do cristão? É porque ele crer de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. O crer dele implica em mudança de vida, em novidade de vida. Ele é selado com o Espírito de Deus. Ele não se contenta em andar no pecado, ele não vive no pecado. Então crer implica em mudança de vida, em transformação, em realmente Deus dominar o coração e mente da pessoa. Se isso não aconteceu, essa crença é igual a crença de demônios. Até os demônios creem e tremem. Então tem muita gente às vezes dizendo que crê, mas é joio. A palavra é dura, irmãos, né? É joio, ou então é uma das 5 virgens que não estavam preparadas. Em João 5,24 diz: em verdade, verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou.
tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Ou seja, se você crê de todo o teu coração em Jesus Cristo, que veio em carne e ressuscitou dos mortos, tem direito à vida eterna, tem a vida eterna garantida. Se você vive com Deus e se arrepende dos seus pecados e busca Deus dia após dia, você tem a vida eterna e não entra em juízo. A palavra é clara aqui, e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Aqui, irmãos, olha outro texto aqui, João 6, 37 e 39. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. De modo nenhum lançarei fora. Aquele que realmente vem na direção de Jesus, ele não vai lançar fora. Mas nós não podemos ser como a multidão que buscava Jesus na Galileia, na Pérea, em toda aquela região ali. Jesus foi até Tiro, depois passou em Nazaré, e a multidão acompanhava, a multidão passava fome atrás de Jesus. Mas muitos daqueles que estavam ali queriam uma cura, queriam uma prosperidade, queriam algo mais, algo que Deus pudesse dar para ele ali, queria algo que um profeta poderia falar para ele ali. No final do seu ministério, Jesus caminhou para Jerusalém, já falando para os seus discípulos que ele ressuscitaria no terceiro dia. E uma grande parte dessa multidão que já acompanhava ele na Galileia foi para Jerusalém, e ele fez aquela entrada triunfal em Jerusalém, sentado num jumentinho que nunca tinha sido montado por ninguém. E lá aquela multidão estava ali alvoroçada, achando que ele era o Cristo, aquele Cristo guerreiro forte que ia tomar o poder político e econômico de Israel. Mas o governo de Deus é um governo eterno, é um governo celestial, não é um governo de homens, mas é um governo de Deus. E aquela multidão foi a mesma multidão que apoiou a prisão de Jesus. Foi a mesma multidão, já falei aqui, que falou: crucifica-o. Crucifica-o. Então muitas das vezes as pessoas vão atrás de Jesus com esse interesse de prosperidade, um interesse equivocado. Mas não, nós que cremos, que nos arrependemos, nós fazemos a vontade de Deus em resposta à obra de Deus que já foi feita na cruz. Nós demonstramos em santidade de vida o nosso agradecimento por aquilo que Deus fez em nossas vidas, E aí diz o texto: de modo nenhum o lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu se perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Nenhum se perca, essa é a vontade de Deus, daqueles que o Pai lhe deu, E aqui João 10, 26 a 29. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu os conheço. Não sei se os irmãos já viram, né? O pastor chamando as ovelhas, literalmente falando, né? Rebanho de ovelhas e o pastor, né? Tem uns vídeos na internet interessantes, o pastor começa a falar, chamar as ovelhas, e elas veem tudo, né? Assim, e se outra pessoa tentar fazer o mesmo som, no outro lado, elas não estão nem aí, elas ficam lá pastando, olhando o que esse cara está querendo, né? Mas quando o pastor chama elas vêm todas. Na hora, elas vêm correndo. E é isso que ele queria. Então, quem não tem noção dessa parte rural, não entende às vezes por quê. Mas as ovelhas, quando o pastor chama, elas vêm correndo, elas correm. Porque sabe que o pastor vai fazer alguma coisa por elas, vai colocar numa sombra, vai dar água, vai dar comida, não sei. Eu sei que elas correm para o pastor. E aqui diz: vós não credes porque não sois das minhas ovelhas, mas as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Ou seja, ninguém pode nos arrebatar
da mão de Deus. Ele nos dá a vida eterna, jamais pereceremos, ninguém as arrebatará da mão de Cristo e de Deus. Então a obra de Deus é completa. E aqui a gente tem aquela passagem também que fala das 100 ovelhas, né? Quando uma está perdida, o pastor deixa lá as 99, né? E vai atrás da perdida. Se a pessoa for de Deus, ele vai buscar aonde quer que esteja. Quer não tenha se convertido ainda, porque a graça de Deus é irresistível, quer por uma queda momentânea que Deus, não, vem cá meu filho. Ele vai lá, porque Ele nos amou com amor eterno. Ele nos amou com amor eterno e não vai deixar que um dos seus se perca. Tem uma palavra do filho pródigo também, né? Que o filho estava na casa do pai e saiu e foi fazer um monte de besteira, mas aí em determinado momento ele lembrou, para a casa do meu pai, eu era feliz. E ele volta, meu pai o recebe novamente de braços abertos e faz festa. Tem a passagem da dracma perdida, né? A senhora procurando, ela acha aquela moeda perdida lá e faz festa. Então Deus não deixa o seu perdido, não deixa a ovelha perdida, não deixa a dracma perdida. Deus não deixa o filho pródigo, porque Ele é Pai. E Ele está sempre de braços abertos, porque aqueles que são do Senhor vão seguir o Senhor, vão estar no Senhor. Quer queiram, quer não. Quer queiram, quer não. Porque a graça de Deus é irresistível. É irresistível. Haja visto o apóstolo Paulo, que nós comentamos há pouco. Ele era o perseguidor da igreja e passou a ser um dos maiores proclamadores da palavra de Deus. Deus o chamou com amor eterno, o atraiu com amor eterno. E aí nós voltamos lá em Romanos, na continuação daquele texto que nós iniciamos há pouco, e diz lá: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus Pai, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. O próprio Filho intercede por nós. Tu acha que o Pai não vai ouvir a oração do Filho? E aí me remonta a olhar para o capítulo 17 de João, na oração sacerdotal de Cristo, onde o próprio Jesus orou para os seus, né? Orou para guardar os seus discípulos. E pediu para o Pai guardar. E falou que enquanto Ele estava com eles, Ele os guardou. E pediu para o Pai os guardar. E só não guardou, exceto aquele que estava reservado para a perdição. Lembra lá da oração sacerdotal? É certo? Que foi Judas Iscariote. Então Cristo, Jesus, intercede por nós. Ele tem uma função, sendo Deus, e tem uma função sacerdotal, de estar lá junto ao Pai, intercedendo por aqueles que são seus. Pai, guarda-os. Pai, guarda-os. E Ele intercede por nós. E com isso, irmãos, continuando o texto aqui, está lá: quem nos separará do amor de Deus? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daqueles que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar de Deus. Nada pode nos separar de Cristo. Por isso que a obra de Deus é completa. Ele chama, regenera, justifica e nos leva até a glorificação. Nada, nem perigo, nem altura, nem potestades, nada poderá nos separar de Deus.
Por isso que a obra de Deus é completa. Aquele que começou a boa obra há de terminá-la. O texto é tremendo, porque a obra de Deus é maravilhosa. E às vezes a gente pensa a obra de Deus na cruz, ok, mas a obra de Deus não é só na cruz. Ela começa lá, né, no mistério de Cristo, mas ela continua em toda a história da igreja, nos nossos corações, na nossa mente. Deus está presente em nossas vidas. A obra de Deus permanece e vai permanecer até o fim. Apesar dos tempos sombrios, né, irmão Fábio? Parece que cada vez mais a gente vê tanta coisa acontecendo. Mas a história também é cíclica, né? A história também é cíclica. Às vezes eu sou receoso de dizer, está chegando o tempo do fim, mas é bom que a gente sempre esteja com essa expectativa do tempo do fim. Naquela época da igreja primitiva já tinha essa expectativa. E é bom que estejamos sempre, porque só assim podemos estar preparados, como as virgens que estavam preparadas com óleo para a chegada do noivo. Estar com a expectativa do fim, ter a esperança em Cristo Jesus, que Ele voltará ainda na nossa geração, é muito bom. Primeiro, porque a gente não passaremos pela morte física, né? Excelente. E segundo, porque acabaria todo esse sofrimento, toda essa questão de pandemia que estamos vivenciando, tudo que essa vida em pecado, depois da queda do mundo pecaminoso, nos traz de tribulação. E viver na glória com o Senhor. Então, irmãos, não esperamos como os pós-milenistas, dizendo que o mundo tende a melhorar, né, ao longo, mas nós somos aqueles que entendem que o mundo caminha para a grande tribulação. E nós temos que estar preparados. Porque diz que no final o amor de muitos se esfriaria. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E quem vai perseverar até o fim? Os eleitos de Deus. Porque nesse mesmo texto lá em Mateus 24, lá na frente, ele diz: mas por causa dos eleitos de Deus, aqueles dias foram abreviados. Ou seja, os eleitos de Deus é aqueles que estão associados com o texto anterior de perseverar até o fim. Então os eleitos vão perseverar até o fim. 1 Coríntios 11:32 e Filipenses 1:6. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Olha uma forma que Deus faz para nos mantermos no caminho do Senhor. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Deus pesa na consciência do cristão, né? Ele não deixa o cristão pular fora do caminho. Ele traz para si e ele disciplina os seus, porque o pai disciplina os filhos. Aqueles que não são filhos, o pai não disciplina. Aquele que está em trevas, né? Aquele que está em trevas, mas os filhos, o pai disciplina. E os filhos erram. Nós não estamos livres do pecado, irmãos. Os filhos erram, mas o pai disciplina. E ele vai aumentando essa disciplina conforme a necessidade. Ele vai medindo a mão de justiça de Deus. É lógico. E cada um passa por aquilo que tem que passar, segundo o propósito de Deus na sua vida. Filipenses 1:6, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele vai completar a obra. Primeira Tessalonicenses 5:23, são bastante textos, né, irmãos? Mas isso é bom para a gente navegar aqui pela palavra de Deus e tomar ciência, vestir com a palavra de Deus, né? Para que ela possa estar latente em nossos corações, em nossos olhos e nossa mente. O mesmo Deus da paz, 1 Tessalonicenses 5:23 e 24. O mesmo Deus da paz vos santifica em tudo. Olha, Deus que santifica o homem, veja. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis
na vinda do Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama. Fiel é o que vos chama. Quem? Deus. Deus te chama. O qual também o fará. O qual também o fará. Ou seja, Ele vai manter-nos santificados, conservados, íntegros, irrepreensíveis. Fiel é Deus que o fará. Vimos que o texto de João fala bastante disso, né, que a obra de Deus é completa. Vimos vários textos lá em João. Vimos agora vários textos de Paulo, né, nas cartas paulinas. E agora Pedro fala a mesma coisa. Pedro fala a mesma coisa. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada no céu para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada a revelar-se no último tempo. Olha, Pedro falando a mesma coisa, dizendo que nós somos guardados pelo poder de Deus, para a salvação preparada até a revelar-se no último tempo. Até lá, nós somos guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, que Ele mesmo nos deu, né? Que Ele colocou em nós, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, não é isso? Deus coloca o dom da fé, Ele regenera e coloca o dom da fé, e nós respondemos com essa fé e com arrependimento, como eu já falei aqui algumas vezes. Guardados pelo poder de Deus até o último tempo, disse o apóstolo Pedro. E João, aqui na sua epístola, também volta a tocar no assunto, de certa forma. Olha só, esse texto é um pouquinho diferente, irmãos. Eles saíram de nosso meio, entretanto, não era dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, aqueles se foram. Nesse caso aqui, João está claro, aquele ali não é aquela uma ovelha das 99. Não, era o joio. Era o joio, eram as virgens despreparadas, que simplesmente estavam lá, fazendo a obra de Deus com João, fazendo o que tinha que ser feito, e de repente, veio a perseguição, provavelmente, no contexto aqui histórico, veio a perseguição, ou veio um trabalho difícil, eles se foram. Se foram. Esse fato, irmãos, aconteceu com Marcos também. Lembra do Marcos que escreveu o Evangelho de Marcos? Aconteceu com Marcos. Mas diferente de Marcos, que ele se foi, mas ele voltou. Ele se arrependeu, ele foi, abandonou Paulo, né? Abandonou Paulo, mas depois, lá na frente, ele foi muito útil. Então, inclusive, Paulo elogia Marcos, né? É muito útil. Na realidade, ele não abandonou Paulo, ele abandonou Pedro, né? Ele andava com Pedro, tanto que alguns dizem que o livro de Marcos foi ditado por Pedro, né? Tem a influência do apóstolo Pedro. Mas nesse caso aqui, João está sendo bem claro, eles não estavam lá, eles saíram porque não era de Deus. A primeira dificuldade é aquela semente, né? Pregada pelo caminho, pregada. Então, às vezes o inimigo vem e arranca a semente. Às vezes as coisas do mundo, os prazeres e as riquezas do mundo vêm e desvia a pessoa. Mas aquele que caiu em terra boa, aquele dará 60, 90, 100 frutos, né? 30, 60, 100 frutos. Então, às vezes as pessoas se confundem o crer com crer de todo o coração. E aí acontece isso que aconteceu aqui com aqueles que acompanhavam o apóstolo João. Se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram, para que se ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Olha só, como diz o texto. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora,
esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Esse não pode viver pecando. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. É lógico que peca eventualmente, irmão, ninguém é perfeito. Mas viver pecando, permanecer no erro, permanecer no pecado, não é coisa do cristão. Bom, navegamos por esses textos, tinha muito mais, né? Eu já coloquei bastante aqui, né? Mas eu acho que é bom a gente estar lidando com esses textos e olhando a palavra de Deus, o que a palavra de Deus nos diz, e para chegar a uma síntese. E depois, eventualmente, aqui, acho que vai ter tempo para algumas dúvidas ou perguntas, se assim for o caso. O homem natural anda, né? Anda. Eu coloquei alguns. Isso aqui eu fiz uma tempestade de ideias, né? De acordo com os textos que nós lemos, né? E é lógico algumas coisas mais. O homem natural, o homem sem Deus, talvez o joio também, ou as virgens que não estavam preparadas, anda aqui nesse contexto de imoralidade sexual, né, a adultério, a fornicação, a imoralidade de gênero, né, conforme está lá em Romanos 1, né, que Deus deixou bem claro que Deus fez homem e mulher, fora disso é imoralidade sexual e perversão. O homem natural anda no divórcio, na mentira, na ideologia e filosofia deste mundo. O homem natural anda muitas vezes em falsidade de vida, né? Tantas vezes aquele crente que se diz natural, que vem à igreja, e na igreja ele é santo, em casa ele não é santo, né? A gente escuta muitas histórias, né? Desse tipo. Anda em falsidade de doutrina, caminhando em heresias, em apostasia, e às vezes vai para essas falsas doutrinas porque é igual aquela multidão que andava atrás de Jesus porque ele quer ganhar a prosperidade, ou uma cura, alguma coisa desse tipo. Ele não vem para servir o Deus Todo-Poderoso, ao soberano Deus, mas vem porque ele está buscando ser servido de alguma coisa. Então, nós temos que mudar a perspectiva, porque ninguém busca a Deus para se obter alguma coisa. Nós viemos a Deus para servi-lo, porque Ele já fez tudo por nós. Então, essa perspectiva da soberania de Deus, entender que Deus já fez tudo, nos leva a nos humilharmos diante de Deus, a responder a Ele com amor, e não vir atrás de buscar alguma coisa, e querer alguma coisa. A chave tem que virar. A chave tem que virar. A resposta do crente tem que ser uma vida de santidade. Mas o homem natural anda em palavras torpes, né? Falando o que não deve, palavrões e às vezes até amaldiçoando, sem conhecimento de causa, os próprios filhos dentro de casa, quando chamam o filho de isso, daquilo, colocando um rótulo e deixando a criança com problemas psicológicos que depois vão ter que ser tratados lá na frente, porque usa de palavras torpes dentro de casa, a criança está vendo aquilo ali, ou magoa de tal forma a esposa ou o marido com essas palavras que são maldições, como diz lá Tiago. E depois, por que está acontecendo? Por que eu estou passando por essas dificuldades? Isso aí foi aquela sementinha. Mesmo depois que ele se converte, ele ainda colhe aqueles frutos plantados. Porque Deus deixa ele colher. Às vezes não, às vezes Deus tira. Mas às vezes Deus deixa, porque Deus quer trabalhar com ele e dizer para ele que a minha graça te basta. Anda em furtos, homicídios, cobiça, inveja. Aí pode citar muitas outras coisas, inveja, ciúmes, idolatria é o que mais tem, né? Inclusive o crente às vezes acha que não idolatra, mas idolatra as riquezas, idolatra o carro dele, o filho, a esposa,
Ele bota outras coisas na frente de Deus, e toda vez que ele coloca outras coisas na frente de Deus, isso é idolatria, porque o primeiro mandamento é: amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Então esse é o primeiro mandamento. E depois, semelhante a esse, amar o próximo. Então tudo que nós colocamos na frente de Deus em nossas vidas é idolatria. E o crente só vai ser realmente verdadeiramente crente quando ele entende que Deus é tudo em todos, em tudo, que Deus é tudo, todos em tudo, e que a vida passa, e passa ligeiro, que somos peregrinos e forasteiros numa linha do tempo que é rápido demais, que é no piscar de olhos. E quando nós entrarmos na eternidade, nós vamos ver os que passaram pela porta estreita, os que passaram pela porta larga. Então Deus é tudo em todos. E aí nós entendemos que essa vida, não vivo mais para mim ou para o meu irmão, eu vivo para Cristo. Enquanto nós não entendemos de corpo e alma que nós não vivemos para nós mesmos, não vivemos para a igreja, não vivemos para a esposa, para a família, nós vivemos para Deus. Isso aqui passa, irmãos, e daqui a pouco estaremos lá. É isso que Deus espera de cada um de nós. Nós vivamos para Deus em tudo que façamos, em tudo. E às vezes nós somos conduzidos e esquecemos. É natural, faz parte do ser humano. Mas Deus está sempre nos lembrando, nos acordando, nos chamando para Ele. Te lembrando, tem teu vizinho do teu lado, tem teu companheiro de trabalho. Será que você não está orando? Será que Deus não está dando oportunidade para você proclamar o reino? Será que Ele não está precisando de uma ajuda e você não está se dispondo a ajudá-lo? Então esse é o homem natural, né? O homem natural, ele anda, poderia listar muitas outras, né? Com certeza. Mas isso aqui eu só citei porque eu queria fechar a síntese com o mais importante. O mais importante, porque os eleitos, a obra de Deus é soberana e é completa nos eleitos de Deus. Os eleitos são atraídos pelo Pai, são chamados pelo Pai e conduzidos de fé em fé até a glória. Nós percebemos isso nos textos que nós lemos. Eles respondem ao chamado com arrependimento, voltando-se para Deus, abandonando para onde estava indo e indo-se em direção a Deus. Ele responde ao chamado com arrependimento e fé. Os eleitos são disciplinados pelo Pai. O Pai trata com eles diretamente. Deus trata com os crentes diretamente. Ele orienta, Ele conduz, Ele fala, Ele disciplina, Ele abençoa, Ele guarda. Os eleitos são santos e irrepreensíveis no Senhor. Os eleitos são vitoriosos na luta constante contra a carne. Os eleitos são preservados por Deus pela ação do Espírito Santo. São preservados. Deus os ajuda na perseverança. Aí a doutrina da perseverança dos santos. Os eleitos são chamados, regenerados, justificados, santificados, glorificados na completa obra soberana de Deus. E os eleitos são salvos para sempre, perseverando no Senhor. Isso aqui é a síntese dos versículos que nós lemos até então. Ou seja, a obra de Deus é completa e é soberana, é Ele que faz tudo. Mas isso não tira a responsabilidade do homem. A obra de Deus em Cristo nos dá liberdade de não sermos mais escravos do pecado, mas livres para adorar ao Senhor.
E não sermos livres para a libertinagem, para fazer qualquer coisa. Com jargão, salvos para sempre, uma vez salvos, salvos para sempre. E aí, como um jargão para liberação de coisas erradas. Não é isso. Muito pelo contrário. Nosso chamado é a santidade. E uma vez salvos, somos salvos para sempre sim. Mas para a liberdade em Cristo Jesus. Mas não a liberdade que leva à libertinagem, mas uma liberdade de não sermos escravos do pecado, mas livres para adorar e glorificar ao nome do Senhor. A primeira pergunta do catecismo: por que o homem foi criado? Para que o homem foi criado? Para o louvor da glória do Senhor, para gozá-lo para sempre, para desfrutar de toda a glória de Deus e para louvar e adorá-lo. Porque só assim, no centro da vontade de Deus, quando nós entendemos que Deus é tudo, em todos, em tudo, nós somos felizes, nós somos alegres, as circunstâncias não nos abalam. Nós conseguimos ter felicidade e alegria, nós conseguimos reinar em vida, já agora, desde já, como diz o texto, já reinamos em vida desde já, porque aquele que reina já está em nossos corações, apesar das mazelas. Mas nós estamos olhando lá para cima, no momento que estaremos assentados nos lugares celestiais, como o pastor fregou há pouco tempo em Efésios. Nosso lugar está reservado nos lugares celestiais em Cristo. E agora, como conclusão, mais 2 textos. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e para todos os séculos. Amém. Aí, para vos guardar de tropeços, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar imaculados diante da sua glória. A Ele seja a glória e o domínio para sempre. E mais esse texto aqui, do apóstolo Paulo falando em 2 Timóteo 1,12, né? Não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Amém? Porque eu sei em quem tenho crido. 10h23, teremos 7 minutos, estamos terminando aqui. E que Deus possa estar falando ao coração de cada um e na mente de cada um, que nós possamos estar realmente refletindo sobre isso, de vivermos uma vida inteiramente para Cristo, realmente, né? Dedicada a Deus, entendendo que nós somos forasteiros e peregrinos aqui nessa terra. Como Jesus falou, né? Nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Nós somos do lar celestial, em Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor, graças te damos pela Tua palavra, porque sabemos que a Tua palavra é a verdade. Tu, Senhor Jesus, é a verdade, como diz o texto. E nós cremos no Senhor como o único e suficiente Salvador. Cremos, ó Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Por isso te rogamos, ó Deus, pelo poder do Espírito Santo em nossos corações e nossas mentes, ó Deus, para nos ajudar, ó Deus, a viver num caminho de santidade, num caminho de irrepreensão, no caminho, ó Deus, de bondade e de amor ao Senhor, Pai. Ajuda-nos, Senhor, nesta caminhada. Ajuda-nos, Senhor, a superar os obstáculos da vida, a vencer as tribulações e os sofrimentos. E que possamos, ó Deus, pelo poder do Teu Espírito Santo, termos alegria e paz, a paz que excede todo entendimento, independente das circunstâncias da vida, independente dessa pandemia que aterroriza o mundo, que nós possamos ter paz e alegria no Senhor, sabendo que aquilo nos espera, o tesouro que nos espera é muito maior. Que focamos, ó Deus, que foquemos não nessa vida, mas na vinda vindoura. Que foquemos, Senhor, não neste mundo, mas no Senhor, Pai. Ajuda-nos, Senhor, nessa empreitada, ajuda-nos, Senhor, a viver para Ti, Pai. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então, amém, está terminado, irmãos. Aí, hoje à noite temos o culto de Santa Ceia, né? Santa Ceia hoje à noite, 18 horas ainda, né?
18 horas.